Olá, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje teremos nossa 14ª aula do curso de Álgebra Linear. Na aula de hoje, continuaremos tratando sobre o assunto vetores. Nas aulas anteriores, apresentamos a definição de vetor e apresentamos ainda operações aplicáveis a vetores. Note que as operações com vetores correspondem exatamente às operações com as matrizes linha ou coluna que os representam. Assim, é possível deduzir uma série de propriedades associadas às operações com matrizes e números reais. Podemos então descrever algumas propriedades dos vetores. Se eu tiver três vetores, U, V e W, compatíveis, tanto faz eu somar os dois primeiros e depois somar o resultado com o último, como somar os dois últimos e somar o resultado com o primeiro. Da mesma forma, tanto eu posso somar o primeiro ao segundo ou o segundo ao primeiro. A ordem da soma não importa. Sempre vai existir um vetor que eu posso chamar de vetor nulo, tal que se eu somar qualquer vetor com ele, vai me resultar no vetor original. Existe um vetor menos u, tal que se eu somar ele com o vetor u, eu obtenho o vetor nulo. Se eu pré-multiplicar um escalar pela soma de dois vetores, u mais v, eu vou ter que esse resultado vai ser igual ao produto do escalar pelo primeiro vetor mais o produto do escalar pelo segundo vetor. Da mesma forma, se eu tiver uma soma de escalares multiplicando um vetor, o resultado dessa operação vai ser a multiplicação do primeiro escalar vezes o vetor mais o segundo escalar vezes o vetor. Temos ainda que o produto de dois escalares por um vetor equivale ao produto do primeiro escalar vezes o vetor multiplicado pelo segundo escalar. Por fim, vai existir um vetor unitário, tal que se eu multiplicar um vetor por ele, eu obtenho o próprio vetor. Vistas essas propriedades, podemos então definir o que seriam espaços vetoriais. Um espaço vetorial ele vai ser um conjunto não vazio que contém duas operações, a operação de soma e a operação de multiplicação por escalar, e atende àquelas propriedades enumeradas anteriormente. O que significa conter essas duas operações? Se eu tomar dois elementos desse conjunto e somar um ao outro, o resultado dessa soma também pertencerá a esse conjunto. Da mesma forma, se eu multiplicar qualquer elemento desse conjunto por um escalar real, o resultado dessa operação também pertencerá ao conjunto V. De agora em diante, adotaremos a nomenclatura tal que um vetor vai ser um elemento desse conjunto, que nós chamamos de espaço vetorial. Vejamos um exemplo. Tome o seguinte conjunto. Esse conjunto V ele é dado pelos pares ordenados, ou seja, qualquer valor de x e qualquer valor de y pertencente ao R2. Dizer que um par ordenado pertence ao R2 é a mesma coisa dizer que x é um número real e y também é um número real. Ou seja, qualquer par com dois números reais estará contido nesse conjunto que nós verificaremos se é um espaço vetorial ou não. Para definir se isso é ou não um espaço vetorial, nós vamos inicialmente simplificar a notação dizendo que cada elemento desse conjunto Vzão nós vamos chamar de VI. Ou seja, cada parzinho ordenado desse nós vamos chamar de VI, por simplificação. Então nosso primeiro passo vai ser, esse conjunto ele respeita a operação de soma, ou seja, se eu somar dois elementos quaisquer nele, essa soma vai pertencer ao conjunto original V. Para tanto, note que, se eu somar dois vetores, V1 mais V2, cada vetor desse corresponde a um par ordenado, que eu vou chamar aqui o V1 de x1, y1 e o V2 de x2, y2, ou seja, números quaisquer. Se eu somo esses dois vetores, o que eu vou ter é a soma das coordenadas deles, ou seja, x1 mais x2 vai corresponder à primeira coordenada, y1 mais y2 vai corresponder à segunda coordenada. Como eu estou somando dois números reais aqui e estou somando dois números reais aqui, então essa soma pertence aos números reais e essa soma também pertence aos números reais. Portanto, esse novo ponto, esse novo elemento do conjunto, ele pertence ao R2. E dessa forma, a soma de V1 mais V2 pertence a V. Segundo passo. A multiplicação por escalar é respeitada dentro do conjunto V. Então, tomemos um escalar A multiplicado por um vetor, um elemento do nosso conjunto Vzão. Mais uma vez, o elemento desse conjunto ele é dado por um par ordenado, x, y. Então, A multiplicando x, y vai ser igual a vezes x, A vezes y. Mais uma vez, o produto de um número real por outro número real também pertence aos reais. O produto do número real por outro número real também pertence aos reais. Dessa forma, a x e a y pertencem aos reais. Ou seja, a multiplicação de um escalar por V pertence ao nosso conjunto V. Dessa forma, já atendemos duas condições. Resta agora verificar se o conjunto V ele atende todas aquelas 8 propriedades. Vamos a elas. A primeira propriedade, vocês vão lembrar, é a propriedade da soma. Se eu somar dois elementos, V1 mais V2, e depois pegar esse resultado e somar com V3, eu vou obter o seguinte. O primeiro elemento, V1, ele é dado pelas coordenadas x1 e y1.
O segundo elemento, V2, ele é dado pelas coordenadas x2 e y2. E o terceiro elemento, V3, é dado pelas coordenadas x3 e y3. Se eu somar esses dois elementos dentro do colchete, depois somar com o elemento que está fora, eu vou ter que x1 mais x2 mais x3 e y1 mais y2 mais y3. Se eu reordenar isso aqui, eu consigo escrever x1, y1 mais, e dentro do colchete, x2, x3, y2 e y3. Que na verdade é exatamente igual ao nosso V1 mais V2 mais V3. Ou seja, tanto faz eu somar os dois primeiros e somar com o último, como somar os dois últimos e depois somar o resultado com o primeiro. A segunda propriedade é de que V1 mais V2 é igual a V2 mais V1. Para fazer isso, V1 mais V2, né? Nosso V1 ele é igual a x1, y1. Nosso V2 é igual a x2, y2. A soma dos dois vai dar igual a um novo vetor. Essa soma ela equivale a essa segunda soma, x2, y2 mais x1, y1, que vai nos resultar, então, que em V2 mais V1. Logo, V1 mais V2 igual a V2 mais V1. A terceira propriedade é de que existe um elemento nulo, tal que quando eu somar V com esse elemento nulo, eu fico com o próprio V. Ora, esse elemento seria x, y, ou seja, um elemento qualquer do nosso conjunto V, mais 0, 0. Essa operação vai resultar em x mais 0, que é x, y mais 0, que é y. Exatamente x e y, que é o nosso elemento V original. Então, ele satisfaz essa propriedade. A quarta propriedade me diz que existe um elemento menos V, né, tal que, quando eu somar esse elemento V com menos V, eu vou obter 0. Nesse caso, nosso elemento V ele é dado pelas coordenadas x, y. Nosso elemento menos V ele é menos 1 vezes x, y. Então, ele é menos x menos y. Quando eu somar esses dois termos, eu vou ter aqui x menos x0, y menos y0. E eu volto para o meu vetor nulo, atendendo, portanto, a propriedade. A quinta propriedade é que se eu multiplicar um escalar por uma soma de vetores, o resultado vai ser o escalar multiplicado pelo primeiro vetor mais o escalar multiplicado pelo segundo vetor. Note nesse caso que se eu substituir V1 e V2 pelos seus respectivos pares ordenados, eu vou ter que A que multiplica V1 mais V2 vai ser igual a x1, y1 mais A x2, y2, que vai resultar exatamente em AV1 mais AV2, satisfazendo, portanto, essa propriedade também. A sexta propriedade é de que eu, se tivesse a soma de dois escalares e multiplicasse por um vetor, isso me resultaria no produto do primeiro escalar vezes o vetor, mais o produto do segundo escalar vezes o vetor. Mais uma vez, o procedimento é análogo. Eu substituo o V pelas suas coordenadas, x e y, e aí eu resolvo esse procedimento. Eu vou ter aqui, quando esse termo passar multiplicando, eu vou ter A mais B vezes x, A mais B vezes y. Esse produto de A mais B vezes x vai ser igual a x mais bx. E esse produto A mais B vezes y vai ser igual a y mais by. Se eu reordenar, eu consigo chegar na seguinte soma: A xy mais B xy, que é exatamente o que postula a propriedade. A sétima propriedade me diz que o produto de dois escalares multiplicado por um vetor equivale ao produto do primeiro escalar multiplicando o produto do segundo escalar vezes o vetor. Nesse caso, mais uma vez, substituímos o V pelo par ordenado xy. AB vezes xy, eu posso passar o B multiplicando x e multiplicando y, então vou ter que A vezes bx, by, que no final vai me resultar exatamente em A vezes bv. Ou seja, então podemos concluir que o V é espaço vetorial? Sim, ele vai ser um espaço vetorial, porque ele contém as operações de soma, multiplicação por escalar e atende aquelas 8 propriedades. E esse resultado, ele não se restringe apenas ao R2, mas também a qualquer conjunto de n coordenadas, ou seja, aplica-se ao Rn qualquer. Ou seja, qualquer conjunto de n coordenadas pertencente ao Rn, que cada termo desse é um número real, também vai constituir um espaço vetorial. Vamos para um segundo exemplo. Suponha agora que o nosso conjunto V, que nós vamos testar se é ou não um espaço vetorial, é composto pelos números naturais. Ou seja, os números 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Será que isso é um espaço vetorial? Primeiro passo. A soma de dois elementos está contida em V. Tome dois elementos quaisquer, V1 e V2. Né? Que nós vamos aqui chamar, por analogia aqui, de x1 e x2. A soma de dois números naturais também é um número natural. Dessa forma, a soma de dois vetores, que é dado nada mais pela soma de dois números naturais, também vai pertencer a V. Então, satisfiz a primeira condição. Já a segunda condição, o produto por um escalar também pertence a V, e aqui nós temos um contra-exemplo para mostrar que isso não se verifica. Por exemplo, se eu tomar um A fracionário, por exemplo 0,5, e um X ímpar, nós vamos ter a seguinte condição. A vezes V vai ser igual a 0,5 vezes 3, nesse nosso exemplo, que vai ser igual a 1,5. 1,5 ele não pertence aos números naturais, ele é um número fracionário. Dessa forma, a multiplicação por escalar não pertence a V. Dessa maneira,
o conjunto dos números naturais não será um espaço vetorial. Vamos então para um terceiro exemplo. Seja então um conjunto V composto pelos pares x e y, semelhante ao primeiro exemplo, contudo com uma diferença. O x ele pertence aos reais positivos, ou seja, o x ele é positivo, ele não pode assumir nenhum valor negativo. Já o y ele é um real qualquer, ele pode assumir tanto valores positivos quanto valores negativos. Isso será um espaço vetorial? Vamos testar. Primeiro passo, a soma de dois elementos desse conjunto vão pertencer a V? Então vamos lá, se eu somar dois elementos V1 e V2, cada elemento desse vai ser composto por um par ordenado, x1, y1 mais x2, y2. A soma de cada um desses elementos vai ser x1 mais x2, y1 mais y2. Como x1 e x2 são números positivos, a soma dos dois também será um número positivo. Ou seja, x1 mais x2 pertence aos reais positivos. E y1 e y2 são reais quaisquer, a soma de números reais também pertence aos reais. Dessa forma, V1 mais V2 vai pertencer a V. Então, satisfeita a primeira condição. Já a segunda condição, a multiplicação por escalar vai pertencer a V? E a resposta é não. Vamos a um contra-exemplo. Suponha que A seja igual a menos 1, um número negativo. Note que A, um número real, ele pode assumir valores negativos também. Então nós vamos ter a seguinte situação. A vezes V, sendo que A é igual a menos 1, vai ser igual a menos x menos y. Contudo, menos x é um número negativo, dado que x é um número positivo. Então, menos x não pertence aos números reais. Logo, A vezes V não pertence ao conjunto V. Dessa forma, V não será um espaço vetorial. E é isso, por hoje é só. E nas próximas aulas continuaremos tratando de vetores e espaços vetoriais. Muito obrigado.